Ministério Jânio César World Evangelism traz até você uma mensagem para a sua edificação. Abra o seu coração e incline os seus ouvidos. Aleluia. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A palavra-chave para nós é a palavra arca. Coloque aí se você está com anotações. A palavra-chave para primeiro horário, para o segundo e para o terceiro é arca. Arca. No capítulo 6, o versículo 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Esse é o texto que antecede o dilúvio. O dilúvio, você lembra que Deus pediu a um homem chamado Noé para fazer uma arca grandiosa. Então, esse texto, que é o texto 11 do capítulo 6 de Gênesis, fala que a terra estava corrompida. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra cheia de violência pode ser interpretada ou traduzida como sem lei. Estava violenta porque não havia lei na terra mais. Não havia mais uma conduta moral ou uma conduta a ser seguida. Não havia uma maneira de você estar corretamente diante de Deus, porque não havia ligação entre o homem e Deus. Então o homem estava num estado de sem lei. Amém? E a Bíblia diz: o que sem lei pecou, diz em Romanos capítulo 2, versículo 11 e 12. O que sem lei pecou, sem lei perecerá. No capítulo 6, que fala que está sem lei, por causa disso, no versículo 14, Deus diz antes que tudo vai se acabar em água. Por quê? Porque veio um julgamento. Porque o povo deixou a lei de lado, não havia lei de Moisés ainda, mas a lei do bom viver. Aquilo que foi ensinado a Adão. Nessa época, cada um vivia uma lei segundo o que acreditava que era correto. O que eu digo de lei? A conduta de viver. Porque quando Adão morreu espiritualmente e ficou separado de Deus, ele pegou tudo aquilo que ele pegou de Deus antes de morrer e ele passou para os filhos. E o filho passou para outro filho, passou para outro filho, mas é como um telefone sem fio. Você fala uma coisa para um agora, você vai falando para outro, você vai falando para outro, vai falando para outro. Quando chega lá na frente com 10 pessoas mais ou menos, aquilo que você falou não é mais nada daquilo que está lá na frente. Então o povo ficou corrompido, totalmente corrompido. E aí veio um julgamento. Quando nós erramos, mesmo que nós não tenhamos lei, mas nós estamos infringindo leis. E por causa disso nós temos um julgamento. Ok? Mesmo que o juiz nos ame, mas ele não pode ficar a favor da gente se nós somos culpados e não temos defesa para nos defender. Então o estado do homem nesse momento, ele não tem defesa. Não há um advogado. O homem pecou, o homem deve perecer. Pois o salário do pecado é a morte. Então vamos entender agora entrando no versículo 14. Deus falou então com um homem que pregava justiça, ou um homem justo da época, chamado Noé. Falou no versículo 14. Faze, ele diz aqui, uma arca de tábuas, e eu preciso que alguém fale essa próxima palavra que não sai de jeito nenhum. De tábuas de? Essa é a palavra. Nunca sai. Vamos lá. Com tábuas de? Olha o que diz aqui. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado, isso quer dizer 45 centímetros de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um abaixo, um no segundo e um no terceiro. Isso quer dizer que a arca tinha um primeiro piso, a parte de baixo, ela tinha um primeiro andar e ela tinha tipo um segundo andar. Então tinha compartimentos, 3 compartimentos. A metragem da arca, para que você saiba, eu vou te dar agora, se você puder ter aí metros, dá aproximadamente 135 metros de comprimento. 135 metros de comprimento, nós estamos em Gênesis no capítulo 6, a partir do versículo 14, para quem está chegando. A arca tinha 135 metros de comprimento, por 23 de largura e 20 de altura.
Eu tinha muitos slides para dar para vocês, mas não tem condições de eu passar slide e dar o seminário para você, porque toma muito tempo. Então você depois, se você tiver uma Bíblia que tem as imagens, você vai olhando, pega o CD depois e você faz uma pesquisa na internet, vai ver todas as imagens que são fáceis de conseguir, ok? Mas entra comigo e visualiza aquilo que nós estamos falando. 135 de comprimento, ok? Essa igreja, deixa eu te dizer, olhar lá para o final. Daqui até lá no final, eu acredito que nós temos por volta de 40 metros no máximo. Quantos metros nós temos? De largura nós devemos ter aqui 6 para 7 metros. Não é mais que isso não. É esse lugar aqui. 6 metros nós temos. De comprimento, então, nós temos uns 30 e pouco por 40, acho que 40 metros mais ou menos, 30 e pouco. Tem mais? No máximo. Isso, 30 e poucos metros. Então, imagina 135 metros de comprimento. Aqui, se nós tivermos, vamos dizer que nós tivermos aqui 30 metros, 35 metros, então 4 vezes 35 vai dar 140, então seria mais ou menos 4 vezes o comprimento daqui para lá, no comprimento da arca. Por 23, por 20 de altura. Então ela tinha mais ou menos a metade daqui para lá só de altura. O interessante da arca é a maneira que ela foi feita. Deus deu moldes a Noé que ela fosse feita de uma maneira como uma barcaça. Quando você vai estudar uma barcaça, a barcaça ela é projetada. E a arca ela só tinha um pavimento em cima de 45 centímetros, que era um côvado. Cada côvado são mais ou menos 45 centímetros. E tinha uma porta só que era totalmente lacrada. O que acontece? Na forma de barcaça, se ela virar na água, ela não fica emborcada, ela desemborca. Você sabia disso? Uma barcaça não afunda. Ela roda, se não infiltrar água, ela roda e fica em pé de novo. É como você pegar lembra do João Bobo, que a gente derrubava e o João Bobo rodava e ficava de pé de novo? Diga, Deus projetou a arca para que se ela viesse a cair, pela projeção de Deus, por aquilo que Ele colocou dentro dela, por amor ao que Ele colocou dentro dela, havia um plano para que ela voltasse a ficar de pé. Mesmo que caísse, mesmo que parecesse que não ia voltar, ela sempre vai voltar. Guarda isso aí para você. Então ele mandou calafetar com betume. Betume era um tipo de massa, uma liga que eles fizeram. Eles misturavam algumas coisas e mandou betumar por dentro. Era feito de madeira. Por dentro betumou e por fora. Para quê? Para que a água não entrasse, para que não afogasse e para que não morresse a vida que estava dentro. Então a arca, ela foi feita para preservar a vida justa. Então o intuito de haver uma arca no tempo de Noé foi porque Deus não queria que todos morressem, mas Deus queria propagar sempre a vida. Então quem pecou está perecendo, quem está fora de Deus está perecendo, mas Deus guardou alguns para poder preservar a vida na terra. Então por causa disso, a arca, toda vez que você olhar a expressão arca, existem 2 palavras hebraicas para arca na Bíblia, uma para a arca da aliança e a outra para todas as arcas que foram feitas. Todas as vezes que tem a palavra arca se refere a algo que vai preservar uma vida, que vai fazer a vida chegar além, ou que vai preservar por um tempo, mesmo que seja pouca a vida, ou uma única vida, vai fazer com que a vida seja multiplicada depois de um tempo. Você sabe que quando Noé saiu da arca, seus filhos e suas filhas e toda a sua família povoaram a terra de novo. Quantos sabem disso? Então começou todo um ciclo de novo. Deus estava fazendo isso por causa do plano que Ele tinha para alcançar um tempo certo. Qual era o plano? Gênesis 3,15. Que viria um da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Se Deus não preserva a vida de Noé e seus filhos, todos morreriam e não teria esse plano cumprido. Então Deus preservou a vida através da arca. Ok? Então nós entendemos isso. Vamos para o capítulo 7, para o momento do que nós... capítulo 7 nós vamos para o momento do dilúvio. O que eu até perguntei a algumas pessoas ontem, sempre pergunto e gosto de brincar. O dilúvio foi aquele dia onde começaram a chover e começou a vir a chuva e matou todo mundo e todo mundo diz, mas não começou com chuvas. Quando nós estudamos os textos originais aqui de Gênesis no capítulo 6, você vai entender porque eu estou falando de arca e porque comecei com a arca, ok? Você vai descobrir que Deus usou várias arcas para preservar a vida. E você vai descobrir quem é a arca hoje, no final, para preservar a vida. Quando nós olhamos no capítulo 7, a partir do versículo 11, a Bíblia vai narrando.
Alguns historiadores dizem que ele passou aproximadamente 100 e poucos anos fazendo essa arca. Alguns pregadores arriscam dizer que Noé ficava pregando todos os dias: olha, arrependei-vos que vai vir chuva. Não tem isso na Bíblia. Se você disser, é por conta e risco. A Bíblia só fala num texto que Noé era pregador de justiça. Não diz como foi que ele chegou. Talvez ele falou: gente, vai acontecer isso, aquilo, outro. Mas eu não posso afirmar: olha, Noé chegava e dizia: aleluia, vai chover, vai chover, vai chover. Não, de jeito nenhum. Não tem isso na Bíblia, não existe. Só existe o texto que Noé pegou sua família, construiu a arca, pegou sua família, colocou lá dentro e pronto, final. Ok? No versículo 11, diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Quando nós olhamos assim, a gente lê e não percebe que o dilúvio não começou chovendo. Mas está aí. Começou de uma outra maneira e diz: e começou a chover. Quando diz e, é um acréscimo. É uma outra maneira. O dilúvio tem a ver com água. Não tem a ver simplesmente com chuva. Entendeu? Entendeu ou não entendeu?